Bom dia, meninos. Olhem, hoje vou gravar o vídeo número 3 e quero ser muito breve, não vos quero assim massacrar muito, só uma explicação muito genérica aqui da crise do século XIV, página 143, vão lá buscar o livro e acompanhem. E ontem terminei com uma pergunta, não é? Quais eram os anos que abrangiam o século XIV? Vocês já sabem? Eu sei que sim. Portanto, então, começa em 1301 e acaba em 1400. E, tal como o nome indica, foi um século marcado pela crise, ao contrário do que aconteceu no século XIII. Se vocês se lembram, nós no século XIII até estudamos que houve um desenvolvimento do comércio, quer interno, quer externo. O interno, houve muitas feiras, muitos mercados, Dom Dinis realmente promulgou muitas feiras. E houve também muita produção agrícola, daí os excedentes que se vendiam para o exterior e também dentro do próprio país, e foi um século também em que nós vimos a sociedade, no século XIII. A sociedade composta por 3 grupos sociais, uma sociedade tripartida, clero, nobreza e povo, sendo o clero e a nobreza os grupos privilegiados, não pagavam impostos, e o povo, o grupo não privilegiado, que tinha muitas obrigações, nomeadamente o pagamento de impostos. Era o povo que, no fundo, tinha que alimentar toda a sociedade. Este século vai ser marcado, então, por 3 aspectos menos bons, negativos mesmo, que vão originar esta crise. E logo no início do século, houve algumas modificações climáticas que vão originar, ou aliás, houve períodos até de muitas inundações, e quando nós semeamos alguma coisa e se há inundações, o que é que acontece? Não produzimos, as colheitas não crescem, e isto foi o que aconteceu também um pouco no século XIV. Estas condições climáticas vão então fazer com que haja menos produtos agrícolas, maus anos agrícolas. E quando há maus anos agrícolas, o que é que acontece? As pessoas não têm o que comer, também não conseguem pagar impostos. Vocês sabem que os impostos que eles pagavam aos senhores eram, sobretudo, daquilo que produziam. Se eles não produzem, não conseguem pagar impostos e também não conseguem ter o suficiente para comer. Depois, aliada a estas fomes, também vai fazer com que as pessoas fiquem mais frágeis, não é? Estejam mais predisponíveis para a doença. Eu, se não me alimentar bem, mais facilmente apanho uma doença. E foi o que aconteceu também. Aqui depois vai aparecer as pestes, várias doenças que vão aparecer nesta altura. A mais mortífera foi a peste negra, que aparece em 1348, mais ou menos a meio do século, e que vai provocar o quê? Também muitas mortes. A peste negra era uma doença contagiosa, propagava-se muito rapidamente, muito rapidamente e atingiu e morreu muitas pessoas. Cerca de 1/3 da população morreu, o que é muita gente. E também se pode falar aqui da peste negra como uma pandemia, porque ela vai ocorrer em várias zonas do mundo, ao mesmo tempo, atingindo muitas pessoas. Mas há uma coisa que eles também já sabiam nesta altura, é que se isolassem, não apanhavam a doença. E foi o que algumas vilas e algumas aldeias mais rurais fizeram. Optaram pelo isolamento e foram poupados desta peste negra. Segundo consta, e que está aí também nas vossas curiosidades, aí no livro, na página 143, esta doença, que era uma doença altamente contagiosa, propagava-se através das picadas de pulga, as pulgas que vinham nos ratos. Vocês depois, se tiverem curiosidade, leiam um pouco mais. Como se isto não bastasse, não era? As fomes, as pestes, as pessoas estavam mais frágeis, apanhavam estas doenças mais facilmente, também a falta de higiene, a falta de alimentos, etc., fazia com que também fosse mais fácil a propagação das doenças. Ainda temos as guerras, sobretudo a Guerra dos 100 Anos, que eu não vou falar sobre ela, mas é uma guerra que acontece entre a França e a Inglaterra, e também as guerras fernandinas, e essa é mais importante para nós, porque foram as guerras que ocorreram entre Dom Fernando, o último rei da primeira dinastia, e os castelhanos, e Castela. Nós também não vamos agora debruçar-nos muito profundamente sobre esta guerra, apenas que
ela existiu neste século, o que vai fazer com que também a crise ainda seja maior. Então, temos fomes, epidemias, ou seja, a peste negra e guerras. Qual é a consequência destas três coisas? A consequência é o resultado. E o resultado qual foi? Muitas mortes. Não é? Temos que saber muito bem aqui, saber o que é uma consequência. A consequência é sempre o resultado. E fez com que houvesse uma elevada mortalidade da população. Se há menos pessoas para trabalhar, se morreu muita gente, há menos pessoas para trabalhar. Mas os senhores, os nobres, não querem diminuir as rendas, nem os impostos, né? Eles querem manter na mesma a sua condição de vida. Só que vocês acham que as pessoas tinham condições de pagar mais impostos ainda? Pois, era difícil, não era pagar mais impostos. Então, este aumento de impostos fez com, e também nas cidades a baixa de salários, o desemprego, fez com que as pessoas se revoltassem. Daí que tenha havido muitas revoltas populares nesta altura contra os senhores, contra as condições de vida, as más condições de vida que eles tinham, contra estas dificuldades todas. O descontentamento era geral na população. Mas como sempre, em épocas de crise, procura-se culpados. E também aqui houve algumas pessoas que eles acharam que seriam culpados. E os judeus foram acusados também em Portugal de envenenarem os poços e as cisternas de água. E um pouco por toda a Europa, as judiarias foram invadidas e os seus habitantes foram presos e afogados e queimados. Portanto, eles culpavam de facto os judeus por esta peste negra. Pronto, isto é o que eu tenho para vos dizer. Na aula de quinta-feira vocês tiram dúvidas, vão ler muito bem agora a página 143, depois iremos fazer as atividades da página 142 na próxima semana e na próxima quinta-feira vamos tirar todas as dúvidas que vocês tenham, quer da arte, quer da crise do século XIV, está bem? Beijinhos, até quinta, beijinhos!